Olá, pessoal do oitavo ano. Vamos falar um pouquinho do roteiro 32, embora é um assunto que a gente já conhece aí, sobre a previsão do tempo. E é tão importante para nós sabermos a previsão do tempo. Muitas profissões dependem disso, principalmente a nossa cidade litorânea, com o pessoal de pesca, barca de pesca, né? Precisa muito. Então, vamos ver. Meteorologia é a ciência que estuda as condições atmosféricas. É tão importante que sai no jornal diariamente, rádio, TV, pode ver, fala direto. Tem gente que não sai de casa porque a profissão dele depende disso, se não vê a meteorologia. Tempo e clima não são a mesma coisa. Tempo é quando falamos das condições atmosféricas que acontecem em determinado momento. Clima trata das condições atmosféricas que ocorrem com mais frequência em determinada região. Alguns fatores podem interferir na previsão do tempo: nuvens, massas de ar, frentes frias e quentes, temperatura, umidade do ar e pressão atmosférica. Vamos falar um a um desses fatores aí. Onde que eles entram aí na importância da previsão do tempo? Não vamos começar falando de nuvem. O que são nuvens? São formadas por gotículas de água produzidas na evaporação de rios, lagos e oceanos, que é o ciclo da água, né? O sol bate, aquece a água evapora, forma as nuvens, a nuvem acha um lugar mais frio e cai em forma de chuva. Existem 4 tipos de nuvens, de acordo com a movimentação do ar. Aí do lado nós temos uma ilustraçãozinha, dá para vocês verem. Estratos, cúmulos, cirros e nimbos. E nós vamos falar o que é uma por uma, tá? Olha lá, olhando mais de perto, elas são diferentes, embora isso é um desenho, mas elas são diferentes, tá? E eu vou falar uma por uma o que é, o que elas representam, porque elas representam a previsão do tempo, muita coisa. Estratos são nuvens cinzentas parecidas com nevoeiro. A sua presença no céu pode ser sinônimo de chuva. É quando a gente olha o tempo e ele não está muito nítido, ele está meio nublado. Então você fala, ih, pode chover. Cúmulos são nuvens brancas com aspecto de flocos. Sua presença indica tempo bom. São aquelas nuvens lindas que parecem algodões que estão lá em cima, fazendo formato de carinha, de bichinho, a gente imagina o que é. Aquelas lindas e maravilhosas, não vai chover, tá? Cirros são nuvens largas, brancas, formadas por finos cristais de gelo, indica tempo bom. Então, os cirros, eles estão muito lá em cima e ela não tem formato de nada, ela é branca assim, mas ela é tempo bom, ela não mostra que vai chover, não. Nimbus são nuvens cinzas escuro e indica mau tempo. Gente, aquela nuvem preta, cinza, que a gente olha assim e fala, vai chover a qualquer momento. Ou já está chovendo ali, ou já está chovendo lá, porque a nuvem está lá. Vão aquelas escuras que dá medo que vai chover. A gente corre para casa porque vai chover. Massas de ar. São grandes blocos de ar que se estendem horizontalmente por alguns milhares de quilômetros e verticalmente por algumas centenas de metros ou quilômetros. Podem durar vários dias ou até semanas. Originam-se nas regiões polares, onde estão os gelos, né? São frias, e tropicais, que é mais para o meio do planeta, né? Onde o sol bate primeiro, são quentes. As massas de ar não ficam paradas, elas seguem uma trajetória definida, mas podem ficar estacionadas em certa região durante algum tempo. Quando se deslocam, vão levando pela frente o ar que está pelo caminho. Por isso que acontecem os choques entre as massas de ar. E o encontro dessas duas massas com temperaturas diferentes chama-se frente, que podem ser frias ou quentes. Gente, aí
no mapa do lado, nós temos o seguinte: um está mostrando o verão e o outro está mostrando o inverno. No verão, nós temos, olhando ali pela legenda, massa de ar quente, massa quente. É o vermelho, as bolinhas vermelhas. Então, eu tenho 4 ali, vindo de todos os lados. E nós temos a massa fria, que é o sul, que é mais perto do polo sul, né? Que é gelo. Então, a massa de ar fria, ela não consegue combater a massa de ar quente. Olha lá. Já no inverno, eu tenho só 3 massa quente e eu tenho uma potente massa de ar fria, úmida, né? Massa de ar fria, tá? E ela consegue combater mais. Por isso que o inverno ele é mais frio. Embora para nós aqui tá ficando tudo quente, né, gente? Mas normalmente é assim que acontece, tá bom? Aparelhos de medida. Não, a meteorologia, a previsão do tempo, ela não é uma adivinhação. Ela é um estudo, uma pessoa especializada que analisa instrumentos e esses instrumentos, eles são catalogados, tudo certinho, é um estudo sério, porque influencia na vida de muita gente. Então, não pode ser adivinhação, tem que ser tudo certinho. E para isso, a gente tem alguns aparelhos. Esses aparelhos são agora o que a gente vai falar. Olha lá. De acordo com a velocidade dos ventos, é possível dizer quando uma massa de ar chegará num determinado lugar. Para medir essa velocidade, usa-se um anemômetro. Neste aparelho há um dispositivo que registra quantas rotações são dadas em determinado tempo, indicando a velocidade do vento. Eles giram assim, ó, meia esfera que tem lá em cima, ela gira. Tem um velocímetrozinho ali que marca a velocidade. 10 km por hora, 20 km por hora, 5 km por hora. Por isso que os furacões por aí afora, eles levam casa, levam telhado, levam tudo, mas 120 km por hora. Ai, estou falando exagero, né? Levam tudo, eles são fortes. E se for fraco, também vai marcar que é fraco. Se for fraco, nem gira aquilo ali. Então, não tem problema, né? Para saber a direção do vento, usa-se um dispositivo chamado biruta. A biruta tem a forma de um saco aberto nas 2 extremidades, sendo a extremidade fixa maior que a solta. O fluxo de ar que entra alinha a biruta de acordo com a direção do vento. A temperatura do ar é medida por meio de termômetro. Os boletins meteorológicos costumam indicar as temperaturas máximas e mínimas previstas para um determinado período. Gente, aqui do lado, a gente tem um anemômetro lá em cima e nós temos uma biruta aqui embaixo. A biruta é um aparelho importantíssimo, principalmente em aeroportos. Avião não lança voo, não vai a lugar nenhum se ele não olhar esses aparelhos. Ele não decola. Então, olhando aí essa biruta, olha só que interessante. Cada divisão de cor em uma biruta indica uma velocidade aproximada do vento de 3 nós. Observe as setas indicativas nos exemplos acima. Olha só. Ali nós temos só primeiro, o ar ele entrou, ele não foi forte o suficiente. Ele entrou, ele só entrou e saiu fraco. Então ele tem 3 nós. O segundo, ele conseguiu entrar e encher 2 partes. Então são 6 nós. O terceiro, ele encheu 3 partes e fraquejou nas outras. Então são 9 nós. Lá, a próxima, são 4 partes. 12 nós. E olha a última. Todinha cheinha, ela parece uma seta no ar. A parte maior entra o ar e a parte menor sai o ar. Então, ela mostra da onde vem, ela gira, da onde vem esse ar, esse vento. E aí, se encher todinha, ficar daquele jeito, são 15 nós, então o vento está forte. Tá? Então, tem até prédios. Na praia mesmo, se você olhar, tem prédios que tem biruta. E é interessante, tá bom? A umidade do ar. O que é a umidade do ar? É a quantidade de vapor de água na atmosfera. Também é um fator importante para fazer a previsão do tempo. Quanto mais úmido o ar, mais possibilidade de chuva.
Um instrumento que mede a umidade do ar é o higrômetro. Para medir a quantidade de chuva de um determinado local, utiliza-se o pluviômetro. É composto por um funil e um cilindro de vidro graduado. Então, aí embaixo, ó, veja só, o nível de umidade. Repare que quando o ar está muito seco, as pessoas lotam os prontos-socorros com falta de ar, que dá ressecamento das vias aéreas respiratórias. Então, muita gente que tem asma, que tem bronquite, que tem problemas respiratórios, para no hospital. Vai inalação, vai fazer inalação. Se o nível da umidade tiver 60%, tá? Mais da metade que deveria ter, dá para suportar perfeitamente. Mas se esse nível de água continuar subindo e chegar a 80%, o ar muito úmido tem um aumento de proliferação de fungos e de bactérias. Olha só o risco que a gente corre. Porque vai umedecer muita coisa e ali onde ficou úmido, muito úmido, vai criar fungos e bactérias. Olha só. Aqui nós temos um higrômetro, é o registro no papel quadriculado. E aqui nós temos o pluviômetro, que aí vai chovendo e vai entrando água ali, ela está no tempo, né? A água vai pingando ali, vai pingando e vai subindo o nível da água aí. Tá? Por isso que eles falam que choveu, hoje choveu a quantidade de um mês de chuva. Eles sabem por causa disso. Tá bom? A pressão atmosférica. Quer ver uma coisa que vocês devem sentir? Quando eu falo em pressão atmosférica, eu lembro disso. Nós moramos numa cidade ao nível do mar, Guarujá é ao nível do mar. Quem vai para São Paulo sobe uma serra, não sobe? Essa serra ela tem 800 metros, 800 quilômetros. Ah, desculpa, 800 metros. Aí a gente vai subindo e o ouvido não tampa? O ouvido tampa por quê? Porque a mudança de temperatura, e como o nosso ouvido ele é sensível, ele sente, dá dor de cabeça, dá enjoo, depende do seu organismo. Tem gente que não sente nada, mas você sente a mudança de pressão na hora que você está subindo. Porque lá em cima, a coluna de ar que está em cima da gente, ela é menor do que a coluna de ar que tem aqui embaixo. Isso é medido através do barômetro, a pressão atmosférica. É interessante, né? Então, a pressão atmosférica depende da umidade do ar. O ar seco é mais pesado do que o ar úmido. Então, quanto mais seco estiver o ar, maior será a pressão atmosférica. Se diminuir a pressão, aumenta a umidade. Então, é provável que chova neste lugar. Para medir a pressão atmosférica, utiliza-se um barômetro. A gente fala mesmo, o ar está seco, está abafado. A gente fala. Normalmente a gente fala. E geralmente esse ar seco, abafado, é a pressão atmosférica que está demais, é maior, tá? E a gente sente, né? A gente passa até mal, vai para o hospital e tudo, tá? Como se faz a previsão do tempo? Existem existem serviços de meteorologia que são responsáveis pela coleta de dados sobre as condições do tempo. Através dessas informações, o meteorologista faz suas previsões do tempo. Os satélites meteorológicos que ficam em torno da Terra são capazes de tirar fotografias de massas de ar e das nuvens que estão na atmosfera. Registram ainda a velocidade dos ventos e a sua direção. Esses dados são enviados para a estação de meteorologia. Gente, olhando essa foto que vocês têm aí, vocês têm os satélites. Olha, o que o satélite manda de foto e de informações para a Terra. Essas linhas são imaginárias, tá? Essas linhas é a órbita deles. Porque não tem um satélite só aí, né? Apesar que aí está mostrando um só mesmo. Ele em vários locais da Terra. E ele fotografa, ele manda dados e que serve para fazer a previsão do tempo, tá? A importância da previsão do tempo. Se sabemos que vai chover, levamos o guarda-chuva quando saímos de casa. Mas uma dica importante sobre o tempo nos ajuda em muitas outras coisas. Entre elas, para avaliar as condições da estrada quando viajamos e também para a agricultura.
Os agricultores precisam, muitas vezes, fazer o plantio no início de um período de chuva, porque as sementes precisam de água para germinar. Por outro lado, a previsão de enchentes, de geadas e de falta de chuvas pode evitar prejuízos. Gente, bons estudos. Espero que eu tenha ajudado vocês. O assunto não é complicado, né? Previsão do tempo você tem diariamente, tá? E tem gente que não faz nada sem olhar essa previsão do tempo. Então, acho que dá para vocês resolverem os exercícios, tá bom? Tudo de bom para vocês. Até semana que vem. Até a próxima.